Estamos falando agora sobre os capítulos 44 e 45 de Ezequiel, ainda falando sobre o templo que esse anjo mostrou para ele. E aqui você vê no versículo 6 uma palavra que meu irmão Roberto, muitos anos, tem pregado essa palavra aqui no versículo 6. Ele fala: dirás aos rebeldes da casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Sabe quando você chega ao fim da sua paciência e grita, basta, chega. E aí toma um susto e a coisa muda, porque antes você fica, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Aí ele fala, basta. Aí chega, né? Então aqui, Ezequiel, Deus estava dando um basta em toda a história passada, em todas as coisas que aconteceram e não deram certo no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão. E aqui ele está falando de um novo modelo de templo, mas a gente não sabe exatamente se esse templo vai ser edificado, porque dizem em Apocalipse que na Santa Cidade, Nova Jerusalém, não tem templo. Então a gente não sabe exatamente se isso aqui, se essas coisas desse templo de Ezequiel vai ser construído algum dia, se não vai ser construído, se for ser construído, qual o significado, se não vai ser construído, qual o significado espiritual, motivo de estar aqui. É muita coisa que a gente não entende exatamente, mas a gente tem que ver algumas coisas assim bem fortes, que ele fala, olha com seus olhos, ouve com seus ouvidos, coloca no seu coração, anota tudo, considera tudo, e é sempre falar das entradas e saídas, né? Com todas as entradas e todas as saídas. Muito interessante ver esses detalhes aqui. E você pode lembrar que no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão não tinha nenhuma lei sobre o rei ou sobre o príncipe, mas aqui ele fala sobre o príncipe se assentar em determinado lugar, entrar para uma porta e ficar ali. Então tem uma lei sobre o príncipe e ainda quando vai dividir as heranças, ele fala que vai ter uma herança para o príncipe, para ele não oprimir o povo. Então aqui nesse templo tem uma lei sobre o príncipe, que não é uma coisa que tinha nem no templo de Salomão e nem no tabernáculo de Moisés. E aqui também ele mostra a razão por que tem uma diferença entre os filhos de Zadok, os sacerdotes, que vão ministrar ao Senhor, e os outros sacerdotes e levitas que vão ministrar à casa e ao povo, que é uma categoria mais baixa. O que vai ministrar a Deus é mais honrado, mais perto. E ele diz aqui claramente aqui o motivo, porque houve aqui infidelidade. Ele diz, versículo 10 aqui do 44, ele diz, os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Contudo, serão ministros do meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo e ministrando o templo. Eles imolarão o holocausto, sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porque eles ministraram diante de seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço, de iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão, quando fala levantar a mão, jurei. Levantei minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição. E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança no tocante ao templo, em todo o serviço dele e em tudo o que nele se fizer. Agora, versículo 15, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, guardaram a ordenança a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Se você leu aquele livreto Ministério ao Senhor, você vai entender bem mais sobre essa diferença desses dois ministérios. Ministério a Deus e ministério ao povo, ou à casa. E ainda fala que eles não podem vestir nada de lã, mas só linho para não suarem, porque não pode ter suor quando eles vão entrar no ato interior, e quando eles vão sair, eles têm que tirar essa roupa santa e colocar outras roupas, bem separado os dois tipos de ministério, porque parte foi infiel e parte foi fiel durante o tempo que Israel não serviu ao Senhor. Esse é o motivo da diferença entre eles. E aqui, então, nós notamos a pergunta que nós fizemos no último vídeo, na vida eterna haverá diferentes níveis de intimidade e aproximação de Deus? Sim. Fala em 1 Coríntios 15 que na ressurreição terá diferença, assim como as estrelas têm umas maiores, outras menores, que vai haver muitas diferenças de glória. Perguntaram para Jesus, quem vai sentar à tua direita ou à esquerda? Ele falou, só Deus que sabe. E vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que serei batizado. Então, existem diferentes níveis
de santidade, de aproximação de Deus, de intimidade. E aqui no templo de Ezequiel fica muito claro que alguns podem chegar bem mais perto de Deus e tem essa honra de chegar a Deus, de servir a Deus, de ter intimidade com Deus, e outros vão ser sacerdotes, mas não vão poder chegar tão perto de Deus. Então existe mesmo na vida eterna diferentes galardões, diferentes níveis de contato com Deus, de proximidade com Deus, de intimidade com Deus. E vai existir sim, com certeza, na vida eterna essas diferenças. Existem órbitas, né? Existem círculos, níveis de santidade, níveis de proximidade de Deus. E Paulo falava, o apóstolo Paulo falava assim, eu quero alcançar uma melhor ressurreição. Então tem níveis, né, de ressurreição, níveis de corpo glorificado, níveis de glória diante de Deus. Isso é bem claro, bem patente aqui em todo esse assunto do templo de Ezequiel. E, inclusive, quando vai separar as heranças, ele fala que tem heranças para os ministros, dos ministros ao Senhor e dos ministros da casa. No 45, versículo 4 e 5, ele fala sobre isso, né? Tem uma porção santa da terra, será para o sacerdote ministro do santuário, que se aproximam do Senhor para o servir. E versículo 5, também os levitas, ministros da casa, também terão a sua possessão. Então, ele tem uma possessão para o príncipe, para o rei, para ele não oprimir o povo, e ele tem todas as coisas assim bem organizadas em relação a esse culto a Deus. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é de toda essa visão complicada do templo de Ezequiel, qual é a coisa mais importante?